Fala galera motociclista e toda irmandade biker. Você que é apaixonado por motos como eu, você sabe como surgiu o nome daquela moto, daquele estilo de moto, Café Race? Se você falou porque juntou rock, café e corridas de moto, você acertou. Se você não falou isso, não imaginou, vem comigo que a gente vai descobrir esse mundo aí da Café Race agora. Vem comigo! Café Race é o nome dado ao piloto que na década de 50, na Inglaterra, customizava sua própria moto para apostar corridas entre os cafés ali nos arredores de Londres. Mas por que isso se tornou uma das subculturas mais importantes do motociclismo de todos os tempos? Porque é combinação de paixão, rebeldia, símbolos e comportamento que até hoje mexem com os nossos corações, com o nosso imaginário. E por ser tão forte, saiu dos subúrbios de Londres para influenciar o mundo, criando um novo segmento que arrastou a indústria mundial de motos juntos com esse movimento. Vamos falar do rock and roll. Nos anos 50, os jovens americanos estavam cansados daquelas músicas que seus pais ouviam e começaram a procurar algo novo. Os adolescentes das grandes áreas metropolitanas como New York, Chicago, Detroit, Los Angeles começaram a recorrer às estações que tocavam músicas que nunca tinham sido ouvidas antes. Eles encontraram uma mistura de rhythm and blues e country, que, com alguma pitada de tecnologia, gerou um novo produto para o então enfadonho mercado fonográfico da época, o mercado americano. Essas influências, combinadas com uma estrutura de música simples, baseada no blues, que era rápida e sexy, cativante e podia ser dançada facilmente e com bastante entusiasmo. Essas qualidades, aliadas ao fato de horrorizar os adultos em geral e os pais em particular, fizeram com que o rock and roll se tornasse imensamente popular entre os adolescentes, que então, pela primeira vez, tinham sua própria música. Eram os tempos de Willie Mae Thornton, Big Joe Turner, Bill Haley and Hits Comet, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis e tantos outros. Eles levavam o novo som para todo o país e não tardou muito para que chegasse à Europa, onde chamou a atenção dos jovens, especialmente na Inglaterra e particularmente ali em Londres. Mas as rádios londrinas, bastante conservadoras em sua programação, se recusavam a tocar os discos daquela música esquisita. A solução encontrada pelos representantes das gravadoras americanas foi disponibilizar os lançamentos em jukebox. O jukebox. Essas máquinas eram coloridas, iluminadas, continham suas próprias saídas de som e carregavam centenas de discos compactos com apenas uma música, que podiam ser escolhidos e então tocados inserindo apenas uma moeda. E como dentro de Londres não havia muitos lugares dispostos a tocar música de rock and roll, eles espalharam as jukebox pelos restaurantes à beira de estradas que ficavam ali nos arredores da cidade, que na época eram chamados de cafés. Olha aí a mistura. Vamos voltar nos anos 30. Ainda nos anos 30, após a Primeira Guerra Mundial, as motos utilizadas nos conflitos ficaram abandonadas, gerando uma grande quantidade de quadros, motores e peças que eram vendidas a preços muito baixos. Algumas oficinas de motos da época, conhecidas como garages, começaram a juntar peças de várias motos para montar outras, e assim surgiu a cultura da customização, que até hoje se dissemina aí pelo mundo. Todo mundo gosta de ter uma moto customizada, não é mesmo? Conhecida como a década dourada da indústria de motos no Reino Unido, esta época gerou mais de 80 motos diferentes e fez com que marcas como a New Gerhard, Nutt, Ashworth, Shell e Whitwood chegassem a concorrer com as famosas Norton e Triumph e também a AGS. Já nos anos 50, os jovens londrinos adoravam motos,
principalmente as de corrida, e tinham como ídolos pilotos britânicos como Mike Wildwood ou Mike the Bike, campeão das 500 cilindradas e que também corria na Fórmula 1. E um cara também que tinha 33 vitórias, 55 pole position e 4 vezes campeão da MotoGP. As motos por lá eram muito caras e preparar uma moto para corridas exigia equipes, oficinas, patrocínio, coisa que não estavam ao alcance da maioria da galera. Mas como eles já tinham o hábito de customizar as suas motos desde os anos 30, não demorou muito para que as 650 cilindradas existentes no mercado fossem depenadas, motores e quadros de diferentes motos fossem reunidos e numa nova moto surgisse pronta para disputar aquelas corridas. Essas motos customizadas tinham na sua construção apenas com o que era necessário para atingir o objetivo, alcançar 100 milhas por hora, ou o Dudetum, o santo grau desses pilotos. E acredite, era quase impossível fazer isso com essas motos pequenas, com motores de 2 cilindros, pneus finos de lona e fracos freios a tambor. Quem conseguia era venerado pelos demais. Eles eram os rockers. Até o pós-guerra, o motociclismo ocupava uma posição de prestígio e gozava de uma imagem na sociedade britânica associada à riqueza e ao glamour. A partir da década de 50, as classes médias puderam comprar motos mais baratas que eram produzidas para transporte em massa e se popularizaram. Liberdade e rock and roll. Os jovens da classe média inglesa estavam definitivamente fisgados. A influência dos astros do rock, o ritmo das músicas, a sensação de liberdade, independência e rebeldia. Como não desejar tudo isso? Eles se reuniam para ouvir rock, andavam com suas roupas pretas em bandos, bebiam muito, faziam alguma arruaça e contestavam a cultura existente herdada de seus pais. Então não demorou para que os tabloides ingleses preconceituosos e sem assunto vissem neles uma ótima fonte de reportagem. E mesmo falando mal, os tornaram famosos em todo o Reino Unido, atraindo cada vez mais jovens para o movimento. Estava criadas as condições para o surgimento da subcultura do motociclismo mais influente que o mundo já viu, e que mesmo após todos esses anos ainda se mantém viva e crescendo, a cultura Café Race. Surgem os Café Race. Eles iam aos restaurantes de beira de estrada nos arredores de Londres, os chamados cafés, para ouvir nas jukebox as músicas de rock que não tocavam nas cidades, não tocavam nas rádios da cidade. Apaixonados por corrida, mas com poucos recursos, montavam suas próprias motos customizadas, adaptadas para a velocidade. Aí se encontraram nos cafés e eles apostavam corrida, né? Todo mundo ali, haviam várias modalidades, como disputar sozinho na pista para tentar chegar a 100 milhas por hora, sair de um ponto e voltar antes de acabar de tocar o disco na jukebox. Apostar corridas entre si, de um café ao outro, até ver quem conseguiu ultrapassar os velhos e fracos carros da polícia da época. Um detalhe, as faixas dos discos tinham em média de 3 minutos de duração. Era colocar uma moeda, subir na moto, acelerar loucamente, chegar ao ponto de retorno e acelerar loucamente para voltar ao café antes da música acabar. E aí? Tá pensando que é moleza? Sempre que havia uma corrida, eles saíam do café para assistir e depois voltavam a continuar e beber e ouvir o bom e velho rock and roll todos de uma vez. Esses restaurantes que eles iam eram normalmente frequentados por caminhoneiros que viam a movimentação e sacaneavam os caras. Vocês não são pilotos, vocês são corredores de café. O nome pegou e eles continuaram a ser assim por gerações. E hoje em dia o termo Café Race denomina uma cultura que engloba um tipo de customização de moto, um modo de vida
e de comportamento que se espalhou pelo mundo. Café Race eram desmontadas e remontadas com o mínimo necessário para ficarem bem mais leves. Tinham guidão rebaixado e tanques de combustível, tipo de corrida. Os assentos originais eram trocados por um que cabia apenas o piloto. Eles tinham carburadores maiores e os apoios para os pés eram bem lá atrás, bem traseiros, o que permitia o piloto se encolher na moto, reduzindo a resistência do vento e melhorando o controle. As motos da Triumph eram muito populares e tinham uma legião de adeptos, conhecida por terem um dos melhores motores da categoria, pneus mais grossos e características mais robustas. O modelo tinha um tanque de combustível mais saliente que as outras marcas e o guidão alcançava uma altura bem mais confortável para os pilotos. Há quem diga que se não fosse a coragem dos Café Racing para customizar as suas motos de rua para serem rápidas e implacáveis, não teríamos as superbikes modernas de hoje. Mas uma coisa é certa, motos como a Bonneville da Triumph, a CB750 da Honda e a Z1 da Kawasaki não existiriam. O mais famoso café frequentado pelos Café Race é o Ace Café, em Londres, fica ali bem longe, e a sua história é incrível. Inaugurada em 1938 nos subúrbios de Londres, permanecia aberto 24 horas por dia e atendia aos viajantes que por ali passavam, principalmente os caminhoneiros. Alguns cafés da época do movimento não resistiram ao tempo, como o Buzz Bee, que também era um motoclube, e o Rising Sun Café, mas outros, como o Jacks Hill Café e o Squire's Coffee Bar, permaneceram ativos e promovendo encontros anuais e eventos dos Café Racers. Tentativas e erros faziam parte do dia a dia dos rockers, que, experimentando inúmeras modificações de desempenho, chegaram a criar motocicletas que ainda hoje são respeitadas pelos aficionados por velocidade. Corajosos, loucos, visionários, os rockers foram e são tudo isso. E é por isso que a cultura Café Race ainda vive não apenas nas ruas de Londres, mas em todo o mundo. E você, gostou aí do conteúdo? Se gostou, deixa o like aí, manda sua opinião, manda sua crítica, que é muito boa também, e manda aquele like, valeu? Até a próxima, vou desejando bons ventos, curvas longas e suaves, e uma vida longa e próspera para todos nós apaixonados por motos, porque nós merecemos.